Tá gravando agora? Não sei, amigo. Tá sim, Jorge. Começou a gravar. Tá. Pronto. Vamos começar. Então, a gente vai ter uma aula hoje sobre infecções oculares. Começando, vamos falar um pouco sobre a epidemiologia, que agora não quer passar o slide. Pronto. Dentro da epidemiologia das infecções oculares, são uma das principais causas mais frequentes no consultório de clínica geral e pediatria. A gente vai ver que algumas das infecções que a gente vai ver hoje apresentam-se muito na pediatria, quando você é criança. Então, Gente, aparece um negócio aqui, Move, não sei o que do Windows, eu não sei o que é isso, não. Enfim, vai sair. Está associado também muito a casos de rinite e asma. A gente sabe que também a asma é uma doença que ela vai ocorrer com maior frequência na infância. Então, esses casos, a maioria vai ter, a gente vai ter uma conduta pediátrica e uma conduta para pessoas já, né, que não estão mais nessa faixa etária. Então, vai ocorrer com maior frequência entre os 10 primeiros anos de vida, como eu já estou falando. Pode ter relação com práticas profissionais ou sexuais. A gente vai ver que algumas podem ser provenientes de práticas sexuais, né, que acometem mais adultos. A maioria dos casos não são resolvidos a maioria dos casos são resolvidos em níveis ambulatoriais. Uma das coisas que vem falando gravemente na cartilha é que a maioria dos médicos não sabe fazer uma anamnese oftálmica bem feita e acaba agravando o caso. A gente vai ver que em alguns casos, em algumas doenças, a gente vai ter que fazer um diagnóstico diferenciado bem realizado para poder não fazer nenhuma antibiótico terapia errada e nem também se obter de fazer a antibiótico terapia, porque pode agravar o caso. A gente vai ver que pode agravar muito mesmo, a pessoa pode ficar cega. Os principais tipos de infecção no olho, de acordo com a cartilha da Associação Brasileira de Atenção Básica, são as conjuntivites, as ceratites, as uveites e algumas infecções e anexos oculares. Dos anexos oculares tem 1 milhão de coisas. Eu me detive só a dois tipos que são mais comuns, e também a gente tem um que é muito curioso, porque é uma coisa que todo mundo diz que grávida põe na gente, e isso não existe, né? A gente sabe que não existe, mas que são os tensols. E a gente vai ver lá, quando chegar lá, que vocês vão ter uma curiosidade bem legal sobre as recorrências dos tensols. Bom, para começar, tudo na medicina, vou fazer igual o cara do Sanar, tudo na medicina se começa pela anatomia. No caso, eu juntei as duas, eu botei a anatofisiologia ocular, só para a gente relembrar algumas estruturas. Eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe todas as estruturas do olho. O quiz ótimo que teve na nossa época foi ótimo mesmo. Então, a gente vai se deter mais a parte da córnea, pupila, íris, cristalino. Os humor aquoso e o humor vítreo a gente não vai se deter muito, que são infecções já mais internas, mas também são muito recorrentes. A gente vai falar de só duas delas. A gente tem que falar um pouco da coroide, porque é uma zona que vai ser muito afetada em algumas infecções. A retina, porque mantém, como a gente sabe, né, os pigmentos, e também vai ser uma zona muito afetada, esse epitélio. E a parte do nervo óptico, a parte dessas artérias, das complicações voltadas para essa parte, eu não foquei muito, porque são complicações a mais a nível de especialidade, tá bom? Bom, aqui ainda falando, a gente vai ter que se preocupar também com alguns apêndices, no caso, as pálpebras. Os cílios, tem muita doença que começa por agressão ocasionada pelos cílios, ao próprio olho. Às vezes ele vai nascer numa zona que não é para ele nascer. Então, é muito importante. Ele também é uma zona de defesa. Então, às vezes, algumas pessoas nascem sem eles e pode ser complicações sérias na visão. Mas a gente vai tratar muito dessa parte aqui, a conjuntiva, que é essa parte branca que recobre o olho após a córnea, dessa continuidade. Ela é muito vascularizada, ela tem muita inervação, ela é muito nervada. A córnea em si, porque é onde é a zona de entrada da luz. Então, muitos problemas vão ocorrer aqui na córnea. Então, infecções nessa região são muito incômodas, pode dar baixa na acuidade visual, tá bom? Esses músculos mais só para a gente saber a localização, porque são doenças ocasionadas mais como o estrabismo, uma coisa mais... A gente não vai focar muito nessa área. Bom, começar pela anamnese. Todos os casos que a gente vai olhar, uma das formas de primeiro contato seria uma anamnese bem feita. O livro de clínica médica da USP vai falar muito sobre isso, que essa anamnese bem realizada pode fazer com que casos não saiam nem das UBSs,
ou podem fazer com que casos cheguem a um transplante de córnea, a uma perda de visão, tá bom? Então, a anamnese começa pelos sinais e sintomas, como aquela anamnese básica que a gente faz, né? Frequência e intensidade, o tempo de história do paciente já com essa enfermidade, fatores desencadeantes, no caso seria, se for uma doença que a gente vê que é uma candidíase, uma cândida que chegou no olho, a gente pergunta sobre práticas sexuais, sobre toda aquela anamnese recorrente do paciente, se ele já teve outras vezes durante a vida, fatores de melhora e piora. Algumas pessoas, a gente vai ver que pessoas que têm diabetes, que são imunossuprimidos, que são imunodeficientes, no caso, né, a perda do vírus HIV, vão ter complicações maiores. Então, essas pessoas têm que ser tudo bem relatado na anamnese geral. Antecedente de Jorge, Oi. licença, a Aaron tá pedindo para aceitar aí. Meu Deus do céu, não sei. Peraí. Aaron e Gabi. Eu acho que deu certo. Peraí. Deu certo. Bom, o uso de lentes de contato é um dos que eu acho que quase em todas as doenças é um pré-requisito que pode levar a agressões seríssimas na córnea. A falta de higiene também, a gente vai ver que a falta de higiene da manutenção de óculos e de lentes de contato podem acusar um aumento da intensidade desses tipos de lesões. Presença de doença sistêmica associada, a gente vai ver quem tem rinite, quem tem muitas alergias, pessoas diabéticas, pessoas que têm pressão alta. Tudo isso pode levar a ter mais incidências de infecções no olho. Antecedente familiar também das doenças já comumente. Aí depois a gente vai para o exame oftálmico em si. A acuidade visual, eu acho que eu já tive, então eu acho que a maioria da galera aqui já teve uma aula com a professora Samila, eu acho, que ela dá alguns testezinhos para fazer sobre a acuidade visual e a expersão, porque é um sistema especial, né, a visão, então ela deu, assim, como é que mais ou menos fazia a expersão. Que é com aquelas letras, bota na parede, a 1 metro, eu acho, do paciente, pede para ele olhar, vai tampa um olho, tampa o outro, pede para ele olhar para cima, para baixo, para os lados. Aí tem a expersão também, que faz, bota a luva, pede para abre assim, olha a pálpebra, a superior, a inferior, olhar a disposição dos cílios, mais ou menos isso. Essa parte biomicroscópica, a gente vai fazer, acho que os testes que eu vi eles fazendo na internet, e o carinha da USP também, tem um cara que em YouTube, que ele é aluno da USP, ele faz com suave. Ele faz esfregaço na pálpebra, na conjuntiva, para ver, para fazer essa biomicroscopia. Então, tem todas as zonas aqui. A que tiver afetada, você vai fazer o suave, mas também você vai identificar esses tipos de agravo, tipo edema, hiperemia. A gente vai ver que, na maioria, vai ter hiperemia. Algumas não têm edema, outras já têm edema em locais não muito recorrentes, que é da parte do tecido da conjuntiva que não é normal. Então, aqui é só a inspeção geral. E os exames complementares, a gente pode pedir uma dosagem, a gente vai ver que tem uma doença que a gente vai determinar para a dosagem de GE. Tem esse teste de Schwimmer, que a gente não é muito comum, mas é para casos mais complicados. Tem esse tempo de ruptura do filme lacrimal, tem a citologia de expressão, tem os raspados conjuntivais, que é muito comum pedir, para saber que tipo de bactéria, que tipo de fungo que está agindo ali para poder fazer a conduta. E o teste cutâneo, que é esse PIC teste, que é para alérgenos, para saber qual é o tipo de alérgeno que a pessoa está apresentando naquele momento, né, a reação. Mas essa aqui seria a anamnese geral para quadros de infecção oftálmica, ou então quadros de complicações oftálmicas. Já pode passar. Pronto, conjuntivites. O primeiro, né? É uma inflamação, uma infecção na conjuntiva, que recobre parte branca do olho. No caso, essa parte branca seria a conjuntiva, que a gente viu lá naquela parte da anatofisiologia. Ela pode ser bacteriana, viral ou alérgica. Aí está o problema. A maioria dos erros de conduta é porque não sabem diferenciar se é uma conjuntivite viral, se é uma conjuntivite bacteriana ou é uma conjuntivite vinda de uma alergia. Ah, mas como é que a gente vai descobrir? Não é tão fácil como a gente pensa. Aqui me mostrando, conjuntiva. Então, o olho está vermelho. Tem um diagnóstico muito comum que é chamado de olho vermelho.
Esse olho vermelho é só um dos achados que podem levar a gente descobrir que tipo de complicação está ocorrendo. Mas ele é tipo assim, o primeiro contato para poder você começar a investigar para saber em que tipo de caso a gente está lidando. Bom, nas conjuntivites, na bacteriana, o que seria mais fácil no achado clínico? O achado clínico seria o lacrimejamento, é muito comum na conjuntivite bacteriana, mas também na alérgica se apresenta. Hiperemia conjuntival, que é esse olho vermelho, também seria muito comum nos dois aqui, na alergia também. Só que tem uma coisa que deixa bem claro a diferença entre um e outro. Eu acho que eu botei uma imagem aqui, tá aqui. O que é que ela que é diferente da viral para a bacteriana? É a formação dessa camada, desse prurido amarelado, que já é resquício do sistema imune, que está tentando destruir as bactérias que estão presentes ali na conjuntiva. Então, ela forma uma coisa purulenta. Eu acho que aqui quem já teve conjuntivite, que amanheceu com aquela casquinha, com aquela remela, como a gente chama, aquele negócio no olho assim, bem amarelado, aquilo ali é bem característico, por isso que na anamnese se pergunta, quando você acordou no outro dia, você apresentou algum tipo de formação de uma massa purulenta, amarelada no olho. Se a pessoa disser que sim, então ela está com uma conjuntivite bacteriana e tem que se fazer uma profilaxia antibiótica, né? Tópica, no caso, a gente pede para se diluir em lágrimas, a gente chama de lágrimas sintéticas, né? Que é tipo o colírio. Então, a gente pode usar tanto trobramicina e ciprofloxacina. Em alguns livros, eu vi outro livro que não era de clínica médica da USP, eles usam outros tipos de antibiótico, mas o que eu segui foi esse da clínica médica da USP, eles usam esses dois tipos de antibiótico. A duração do tratamento dura de 7 a 14 dias, e os maiores causadores desse tipo de infecção são os Staphylococcus aureus, os Streptococcus pneumoniae e o Haemophilus influenza. Nas alergias, a gente vai ter 1 milhão de achados diferentes. Ela vai ter uma coisa que não tem muito na bacteriana, que é a fotofobia. Não vai se apresentar muito essa fotofobia. E esse edema palpebral é muito característico também. O olho fica bem alto. Se como a gente tivesse com um tensol mesmo, só que não aparece o olho, né? O olho do tumor. E fica uma coisa bem inchada mesmo. Acho que lá mais na frente tem umas imagens. O tipo de alergias oculares, gente, tem muito. Dentro do livro de clínica médica da USP, acho que tem um capítulo só para o tipo de alergias oculares. São muito grandes. Tipo, essa ceratoconjuntivite sazonal. Aqui no Ceará é muito comum a gente falar da chuva do caju, que tem a época do ano que as plantas soltam os poros e tudo mais. Então, é muito comum ter, nessa época do ano, acho que é agora, na época que começa a primavera, e é muito normal. Então, é um tipo de ceratoconjuntivite de alergia perene, né? Perene não, sazonal. As perenes são mais ocasionadas com as pessoas que utilizam muito transporte público, que lá vem falando, ou então que tem uma alergia já recorrente de tipo ácaro, de pó mesmo. Então, não é uma coisa muito normal de época, mas a sazonal é bem característica. Aqui no Ceará é bem comum. Essa ceratoconjuntivite primaveril também, ela é muito de estação. Ela não é muito comum aqui no Ceará, é mais comum uma parte do Sudeste. Essa atópica pode ser em qualquer período do ano, pode ser qualquer tipo de alérgeno. Às vezes você tem alergia a caranguejo, botou a mão no caranguejo, botou no olho, aí apresentou a reação alérgica. Então, ela é muito, tipo assim, o foco inicial tem que se investigar. Essa papilar gigante, ela é muito comum em pessoas imunodeficientes. Pessoas que apresentam HIV, elas apresentam muito esse achado conjuntivite papilar gigante. Dentro dessa alergia, a gente não tem um tratamento, tipo, direto. O tratamento seria o quê? Seria a gente passar colírio e a pessoa fazer essa higiene pessoal. A gente vai ver que um dos tratamentos para todos esses tipos de males que vem que eu posso dizer que venha afetar o olho, a maioria desse é a higiene mesmo. A gente vai prezar pela higiene. Dentro disso, uma das causas muito típicas de conjuntivite alérgica seria essa hipersensibilidade, ou do tipo 1 ou do tipo 4. A do tipo 1 é muito mais, muito, tipo 10 vezes mais do que a tipo 4, mas a do tipo 4 vai ocorrer em casos específicos de pessoas imunodeficientes. E o nosso achado seria a taxa de IgE, né? A gente pede uma taxação de
de anticorpos. Aqui, a gente vai ver a sazonal, a gente vê que é uma coisa bem mais branda, ela vai ocorrer só uma pequena inflamação, né, uma pequena hiperemia. Já a primaveril é uma coisa bem mais grave, ela dá essas papilazinhas aqui na pálpebra. Agora a gente pode ter casos bem mais graves, que essa atópica, ela pode acontecer em vários cantos. Olha, aqui acontece no pescoço desse paciente aqui, ó. Ela pode se difundir para aqui, entrou até na córnea. Então ela é bem, tipo assim, a gente tem que investigar mesmo a origem. Já a gigante, ela cria essas pápulas bem grandes na pálpebra, que chega a cobrir, a pálpebra fica bem grande. E ela incomoda muito, é como se fosse a sensação de areia no olho o tempo todo. Bom, tem a viral, né? Que a viral é muito... como o contágio é bem rápido. Se uma criança chegar com conjuntivite viral na escola, eu acho que e todo mundo tiver contato com ela, acho que quase a sala toda, se tiver com a imunidade baixa, vai pegar. Então, a viralidade dela é muito alta. Aí só causa lacrimejamento, hiperemia conjugal e folículo. O folículo seria como se fosse também essa formação dessa crosta, mas bem mais branda. O causador seria o adenovírus, mais comum. Bom, o tratamento. Não, a gente já viu que se fosse bacteriana vai ter antibiótico terapia, né? Mas nos casos, a maioria a gente vai ver o controle ambiental, que é o uso de pano úmidos para limpar a casa, porque às vezes o pó que fica em casa, a poeira ou ácaro, isso pode levar a ter mais casos de conjuntivite durante esse período. Optar por edredom laváveis, travesseiro. Alguém ligou o áudio aí? Então, esses tipos de tratamento, como trocar periodicamente o filtro do ar-condicionado, seriam as medidas mais efetivas para se combater as conjuntivites. O controle de ação histamínica, quando a gente desconfiar que está tendo uma reação alérgica do tipo 1 ou 4, que a gente não obrigatoriamente precisa saber qual dos dois tipos é, a gente vai usar o alopatidina, que é esse pantanol, só para diminuir mais o inchaço. Pode também sujar a cetotifeno, a epinastina e esse alcafidadina, que é a lascataf, que eu nunca nem ouvi falar. Eu acho que eu usei já uma vez um colírio, só isso. Antibiótico terapia, se for bacteriana, a gente vai usar a trombamicina. Gente, eu não consigo falar esse nome porque eu acho que minha língua enrola. Tobramicina ou a ciprofloxacina. Lubrificantes oculares, que seria mais essas gotas quando a gente tem a viral ou a alérgica. Esse hilogel, que é tipo hialuranato de sódio, que meu Deus. Ou a Cistane, que é só para ficar limpando o olho mesmo, lubrificando. Ou a gente pode usar um corticosteroide tópico, né, que é a acetaminoprednisolona ou a dexametasona, para também reduzir essa reação inflamatória, ou a ciclosporina tópica, 1 ou 2%. Outro tipo seria as ceratites. As ceratites são uma zona muito mais nobre do olho, que pode diminuir drasticamente a acuidade visual, e às vezes se requer um transplante de córnea para poder voltar a ver normal. É uma inflamação ou irritação de uma camada da córnea. Então, a gente está vendo aqui que a córnea tem várias camadas. Tem o epitélio, tem essa membrana de Baumann, tem o estroma, que seria essa camada mais interna, temos a membrana de descemente e temos o endotélio, que vai dar o acesso à câmara posterior. Dentro dessa camada do estroma, é muito comum a gente ver, como é que se diz? Infiltrados. Então, a gente vai ver que, em alguns casos, a gente vai ter a presença de infiltrados nessa parte estromal aqui. A gente vai ver que tem uma ceratite, um tipo de ceratite que é característica esse hidato aqui no estroma. Tá certo? Vamos passar. Pronto. Qual o tipo de ceratite? Meu Deus, eu passei demais agora. Que volta. A ceratite bacteriana. Os achados clínicos seria dor e fotofobia, perda um pouco da acuidade visual,
Um defeito epitelial, a gente vai ver nessa imagem aqui, a gente está vendo que tem alguma coisa na córnea, alguma coisa que está causando essa baixa acuidade visual, isso na expressão. Um infiltrado na córnea, a gente pode ver aqui nessa imagem, que está tendo assim, umas rachadurazinhas, umas coisinhas na córnea. A gente vê que isso aqui é um infiltrado. E essa dobra da semente. Aqui eu não tenho nenhuma imagem que tem essas dobras. Aqui até aparecem mais. Essas manchinhas são uma dobra na última camada, na da semente. Os percussores pode ser um trauma local, uma porrada, uma pancada. Lente de contato, que é um dos mais citados. Blefarite, a gente vai ver também que é um tipo de infecção de cunho muito normal, muito normal em crianças, mas também ocorre em adultos. Diabetes ou doenças reumatológicas podem ser percussores para esse tipo de infecção bacteriana. E os agentes mais comuns são o Staphylococcus aureus, o Streptococcus pneumoniae ou a Pseudomonas aeruginosa. Nessa parte de ceratite, eu botei o tratamento tudo junto. Quando chegar lá, eu comento mais. Na viral, a gente não... Já na ceratite, você não precisa ter um diagnóstico diferenciado tão grande, porque você já vai ver a diferença bem clara na expressão ou na anamnese. Já na viral, os achados clínicos são lesões dendríticas, são bem comuns, umas rachaduras. Perfuração corneana, que eu acho que estomal e endotelial só vai ter na viral, então a ceratite viral vai dar essa perfuração e leva, assim, a maioria dos casos a transplante de córnea, e vai ter esse edema. Não disse que tinha uma das ceratites que tinha um edema estromal ou endotelial bem característico, então vai ser na viral. Sempre que a gente falar sobre formação de edema na parte estromal do endotélio da córnea, vai ser uma ceratite viral. E os agentes são os herpes vírus tipo 1 ou 2. Já na fúngica, a ceratite fúngica vai ser muito ocasionada por cândida ou esse fusarium, mas a cândida eu acho que é um dos principais. Eu acho que no livro ele vem falando bem da cândida. O que é que a gente vai achar? A gente vai achar essa dor e fotofobia e perda da acuidade visual. A perda da acuidade visual é bem maior nesses casos, porque o fungo ele vai se alastrar muito mais rápido, porque ele gosta dessa zona úmida e quente, então ele vai crescer bem mais rápido. E alguns falam que a maioria dos percussores para esse tipo de trauma com fungo é o trauma com vegetais, por incrível que pareça. No livro vem citando esse como principal achado para percussão de cândida nos olhos. A pessoa teve contato com alguma coisa, um vegetal caiu no olho e gerou essa ceratite fúngica. E temos uma bem característica, eu nunca nem tinha ouvido falar, que é essa ceratite com a catamoeba, que ela causa dor e infiltrado estromal também muito característico, acho que bem mais característica ainda do que a viral, e ela também causa um espessamento da inervação corneana, fica muito feio, eu acho que eu não botei a foto, mas é muito característico, quando você bate o olho, você sabe que é uma infecção, uma ceratite por catamoeba, e o percussor dela só tem citando uma lente de contato, então o mau uso da lente, então o contato da mão suja com a lente pode levar a catamoeba para o olho e ela causa esse tipo de ceratite. Bom, o tratamento da bacteriana seria com antibiótico terapia também, trombamicina, ciprofloxacina, e se for alérgico a um dos dois, a gente usa a cefalosporina. Na viral, e isso também de 7 a 14 dias. Na viral, a gente vai usar o aciclovir pomada, que eu achava que não se colocava pomada no olho, mas o utilizado é a ciclovir pomada, e a dexametasona. Na fúngica, a gente vai usar um colírio de natamicina ou um colírio de anfotericina. Anfotericina B, eu acho. Eu esqueci de colocar aqui. E na catamoeba é muito difícil, o tratamento é com esse isotionato de propamidine, e tem outros, esse tal de Brolene, mas ele vem citando que é um tratamento que às vezes requer que a pessoa fique internada, porque ela pode ter uma perda de visão, porque parece que essa catamoeba ela leva uma lesão muito grave em pouco tempo. Observação. Em caso de lesões graves, se realiza transplante de córnea. Então, tem alguns aqui que pode começar como uma ceratite bacteriana, ela se agravar, porque não foi muito bem
realizada na anamnese no começo do tratamento e ela levar a uma perda da córnea, uma opacidade total da córnea e ter que fazer um transplante de córnea. As uveites. As uveites é indicada inflamação no trato uveal. O trato uveal seria essa túnica vascular que a gente vê por todo o olho. A gente viu que a conjuntiva fica bem vermelha, então esses vasos são todos essa túnica vascular que faz parte da uva. É uma camada intermediária do bulbo ocular, composta por a íris, corpo ciliar e coroide. Então, esses três compartimentos aqui que formam a úvea. Na prática clínica, o termo refere-se à inflamação intraocular que se estende para estruturas vizinhas. Então, ela pode afetar o nervo óptico, a retina, o corpo vítreo. Então, quando a gente trata com a uveíte, o tratamento é ser mais rigoroso porque ela pode afetar rapidamente outros anexos do olho. A incidência das uveites varia de 14 a 28 casos a cada 100 mil indivíduos. Então, não é tão baixa assim a ocorrência. A ocorrência é até alta. Então, é bom se investigar. Aí temos a uveite viral, que o achado clínico seria uma microangiopatia retinal, uma baixa da acuidade visual, uma opacidade do cristalino. Então, essa opacidade do cristalino, às vezes, não é reversível. A gente vai ver essa opacidade do cristalino também alta quando a gente vai ter uma catarata também. Uma vasculite difusa, então os vasos estão bem agredidos, então o olho está bem vermelho. E isso pode levar à dor também, né? E uma necrose da retina. Então, essa necrose da retina também é um achado clínico que a gente pode ver quando a gente vai fazer a imagem do fundo de olho. Oftalmoscópio, eu acho que tem um aparelhozinho que você usa para ver como é que está a retina, a base da retina lá atrás. Isso vai ocorrer muito em quem? Em pessoas que têm HIV positivo ou então estão contaminados pelo citomegalovírus. O diagnóstico clínico é dado por anamnese mesmo. Na clínica, você vai procurar esses achados clínicos aqui. Se você encontrá-los, você vai diagnosticar ele com... Aí, como é que eu vou fazer para saber se é um HIV ou é um citomegalovírus? A gente pede uma sorologia para poder... Se for bacteriana, a gente vai ver uma neurite óptica, que é muito comum, um eridociclite, que é um fundo de sal e pimenta. Tem gente que fala queijo e mostarda. Esse ditozinho aqui pode ser sal e pimenta ou queijo e mostarda, que é aquela sensação de areia e ardência. Alteração de reflexos pupilares, então você vai pedir para ele fazer alguns testes com a luz e vai ver que não está tendo alguns reflexos pupilares, estão em desacordo com o normal. Ou a gente vai ver focos de coroidites, que são umas pequenas bolhas que tem lá na retina, eu acho que vou mostrar alguma imagem. E esse edema macular. Esse edema macular é típico da uveite bacteriana. Os agentes é a Mycobacterium tuberculose, para tuberculose, né? Quando a pessoa, pode ser que a pessoa tenha tuberculose com isso venha a progredir com a uveite bacteriana, como também a sífilis. A pessoa tem sífilis e esse treponema pálido vai atingir também a questão da úvea. O diagnóstico é mais por sorologia treponêmica e não treponêmica para sífilis, e um teste de tuberculínicos e achados epidemiológicos para tuberculose. No caso protozoários, a gente vai ter os achados intenso processo inflamatório, muito grande mesmo, a baixa na acuidade visual drástica, focos necrosantes, que a gente vai ver também. Eu acho que tem uma imagem lá no fundo de olho, a gente vai ver essas áreas necrosantes. Uveite difusa, então ela está em todo o olho, toda a região do olho, tanto na posterior como na anterior. Lesões cicatrizadas já, se for toxoplasmose. Então a toxoplasmose vai deixar umas zonas de cicatrização. A gente vai ver bem característico quando fizer o fundo de olho. Moscas volantes. Algumas pessoas acusam que tem algumas moscas na visão. Então esse é um dos achados muito característicos também do tipo de uveite por protozoários, porque vai ter como se fosse a mesma sensação de descolamento do descolamento da retina. Ela vai perder uma especificidade numa parte da retina, então ela vai transformar como se fosse uma mancha preta, e ela chama isso de mosca volante. E uma granuloma no polo posterior, então, que é na toxicaríase, que é outro tipo de infecção por parasita,
que vai causar também esse granuloma. É bem típico desse protozoário. Os agentes tem o Toxoplasma gold para toxoplasmose e esse Toxcara, que é o da toxicaríase. O diagnóstico é feito clínico, exame clínico com auxílio de sorologia e epidemiologia. Então, você vai procurar saber um pouco sobre a rotina, a vida, o trabalho da pessoa, do paciente. E dentro disso, você também vai usar a epidemiologia para tentar dar esse diagnóstico, toxoplasmose ou toxocaríase. Na fúngica, a uveíte fúngica tem uns achados bem mais, tipo assim, bem diferentes dos outros tipos. Ser essa difusão de, tipo, quando o paciente é imunossuprimido, que tem uma difusão de antibiótico terapia de largo espectro, ele já está usando antibiótico para uma pneumonia, para um outro tipo de complicação que ele teve. Isso é muito, como é que eu posso dizer, quando você chega na uveíte com um paciente com HIV, é muito normal você achar uma uveíte fúngica, porque se ele fez um tratamento, uma antibiótico terapia muito grande, ele já vai ter um rebaixado de bactérias, né, normais, que são benéficas lá no olho. Então, elas vão deixar entrar outros tipos, então o fungo vem e se alastra. Então, é muito normal. Vai causar essa hiperalimentação intravenosa. Então, são pacientes que apresentam alimentação intravenosa por muito tempo também podem levar a ter essa complicação fúngica. Catéteres intravenosos também são muito citados para levar a esse tipo de lesão. Aí também causa uma terapia de imunossupressora. Então, pessoas com HIV que fazem terapia de imunossupressora podem ter. Aí vai apresentar fotofobia, dor e lesão branquicenta. A lesão branquicenta seria a parte da úvea tá bem vermelha, bem inflamada, mas você vai ver zonas brancas. Então, essa que chama de lesão branquicenta. Os agentes causadores seria a Candida albicans, a principal, e o diagnóstico seria feito por PCR do líquido intraocular, na cultura. O tratamento. Na viral, a gente vai usar a ciclovir endovenosa, de 10 mg por quilo a cada 8 horas, durante 10 a 14 dias. Também pode usar o valaciclovir por via oral, de 1 a 2 gramas a cada 8 horas, durante 4 a 6 semanas, associada à prednisolona oral. Podemos usar aspirina para tentar não formar trombo nem outro tipo de coisa nessas artérias ou veias da úvea. Glanciclovir endovenoso durante 14 a 25 dias também. Ou esse Foscavir, que é essa AstraZeneca, mas é para o caso da esqueci o nome. Toxocaríase. Ela é mais utilizada na toxocaríase. Não, na toxocaríase não. A toxocaríase é protozoária, é essa espiroramicina. Estou confundindo. Se for bacteriana, a gente vai usar as penicilina G, procaína, mais procaína. Ou a penicilina G cristalina, no caso por 14 dias. Em caso de pessoa ser alérgica à penicilina, a gente vai usar a ceftriaxona, de 1 a 2 gramas dia, endovenoso de 2 a 3 semanas. Ou a tetraciclina, 2 gramas dia, de 2 a 3 semanas. Doxiciclina, 200 a 400 miligramas dia, de 2 a 3 semanas. No caso da tuberculose, segue-se o padrão de tratamento da tuberculose mesmo. A gente não entra com antibiótico-terapia à parte. Para o protozoário, a associação de sulfanidiazina, pirimetamina e ácido folínico, isso mais para o tratamento da toxoplasmose. Ou então uma associação de trimetoprid e sulfusumetazol. Ou também a gente também associa junto com isso uma prednisona, em caso de reação vítrea severa. Se for durante a gestação, dá-se a preferência à espiroramicina e também se prefere ela no combate à toxicaríase. Se for um euminto, a gente usa a albendazol associada também na toxicaríase, corticoide oral. Se for fúngica, a gente usa a anfotericina B, endovenosa, 0,20 a 25 mg por quilo a 1,5 mg quilo dia. E também, no caso da fúngica, né, e o fluconazol oral,
que eu acho que é o que mais se recomenda nas UBS, que é o mais fácil ter também. Anexos oculares palpebrais. Agora a gente vai falar um pouco dos anexos, as pálpebras. A gente tem a blefarite, que eu acho que eu citei na nascente. E essa blefarite é que a gente muito cita de tensol. Então, tensol não é nada que ninguém bota na gente. A gente pega quando a gente não faz um desejo de uma grávida. Isso não, acho que não existe. E se existe, eu já peguei muito tensol. Então, eu era bem ruim. É uma inflamação das bordas da pálpebra. Então, essa fica bem característico mesmo. Esse cria um olhozinho, um local assim, bem... Isso, quando a gente está falando da ocasionada, principalmente por seborreia. Agora, se for um estafilococo, a gente tem aqui essa imagem que mostra bem, que é bem difusa, assim, a formação da blefarite é bem distorcida em toda a pálpebra. Já no tensol mesmo, é mais a questão da seborreica, que fica aquele edema assim, bem grande mesmo, formação daquele olhozinho e tudo mais. Os achados clínicos que a gente vai assistir dor, ardor e prurido. O tratamento consiste basicamente na limpeza do local, então a gente pode usar lágrimas artificiais, né, que é o colírio. Aí pede-se para lavar o olho com shampoo neutro, além do couro cabeludo da superfície para tirar toda a seborréia, né, se a pessoa tiver. E a caspa deve ser removida da pálpebra diariamente. Se for estafilococcus, deve ser tratada com pomada antibiótica, pode ser um daqueles 2 antibióticos, e também associada a uma corticoide terapia, para diminuir a inflamação local. Então, a gente vê que a pálpebra que estão bem inchadas, para diminuir, usa-se a corticoide terapia. A celulite também vai dar na pálpebra. A gente vê muito em crianças, eles citam muito casos de criança, a gente pode ver que essa celulite palpebral, acho que já está chegando a um ocular, porque ela está tomando quase o olho todo. Tem uma infecção cutânea da pálpebra. Os agentes mais comuns são estafilococcus e streptococcus em adultos. Em crianças é mais o hemófilos influenza. E se trata também com antibiótico terapia. Essa celulite, ela é uma das que mais agrava, que mais leva crianças a chegar ao especialista, porque ela toma proporções, ela pode vir para canal septal, canal lacrimal, e pode tomar toda a órbita. Então, se ela tomar toda a órbita, pode levar a lesão no nervo óptico e a criança pode ficar cega. Então, é uma das coisas que tem que ser muito bem investigada e bem acompanhada. Aí temos infecção na órbita, que seria também uma das complicações, seria a evolução da uveíte, de uma celulite. Manifestações como celulite, abscessos e mucocele. As infecções orbitárias são secundárias a processos infecciosos de cios paranasais, traumas cutâneos na região palpebral. Então, pessoas que têm sinusite, também recorrentes, podem evoluir por causa de celulite. A celulite pode evoluir por causa de infecção orbital. Os achados clínicos são queda no estado geral, sinais de toxemia, febre, uma febre bem alta, baixa motilidade ocular, você pede para ele fazer alguns movimentos oculares na expressão em você e ele não consegue realizar algum, palpitose, perda ocular, pode chegar a perder o olho mesmo, porque o processo infeccioso é tão grande que eu vi um caso que o olho chega a sair, a pálpebra começa aqui tem até o começo, a pálpebra começa a rasgar mesmo, ela não aguenta, começa a necrosar e o olho sai assim, é bem feio. Não se tem uma coleção bem definida dos agentes, então qualquer bactéria pode levar a esse tipo de infecção. O diagnóstico é puramente clínico e a gente pode pedir alguns exames para poder, né, cultura e tudo mais. E o tratamento é específico, incluindo ampla cobertura das bactérias. A gente tem que fazer um tratamento que de amplo espectro, tanto para gram negativa como para gram positivo. Essas são as referências que eu usei, o livro de clínica médica da USP e essa cartilha da Associação Brasileira da Saúde de Oftalmologia. E aí, gostaram? É bem chatinho. Gostei sim, amigo. Parabéns. E aí, como é que eu pausei? Como é que pausa, alguém sabe?